Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Expoentes do Centrão, PP e PL lideraram indicações do orçamento secreto. Duas siglas consideradas expoentes do chamado Centrão, o PP e o PL, despontam entre os partidos cujos integrantes foram mais beneficiados pelas emendas do relator nos anos de 2020 e 2021. A atual legenda do presidente da República, Jair Bolsonaro. O PL teve o poder de decidir o destino de aproximadamente 1,6 bilhão de reais pagos sob rubrica de RP9. Entretanto, foi ao PP que coube a liderança. Mais de 2 bilhões de reais saíram dos cofres públicos por indicação de deputados e senadores progressistas. Os números fazem parte de um levantamento do Congresso em Foco com base em documentos apresentados pelo Senado ao Supremo Tribunal Federal, STF, no último dia 9 de maio. As RP9, ou emendas do relator, passaram a ser chamadas de emendas do orçamento secreto diante da falta de transparência sobre os critérios de repasse. Tanto os nomes dos parlamentares responsáveis pelas indicações, quanto o destino desse dinheiro era mantido sob sigilo. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a adoção, pelo Congresso, de medidas de transparência sobre essas emendas, bem como o envio à Corte de informações relativas às RP9, algo que ocorreu apenas este mês. Leia também. Apesar da determinação, a soma das rubricas apresentadas nos documentos do Senado à Corte é de cerca de 11 bilhões de reais. Apenas um terço dos 36,4 bilhões de reais liberados via orçamento secreto nos 2 anos em questão. PP. A aliança com o PP pode ser lida como estratégica para o Palácio do Congresso Nacional. Atualmente a sigla detém a terceira maior bancada da Câmara com 52 deputados federais. Antes da janela partidária tinha 38 membros. Entre eles está o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ao que figura no ranking dos parlamentares que indicaram maiores valores dentro das RP9, cerca de 357 milhões de reais nos últimos 2 anos. Lira é o segundo colocado na lista dos VIP do orçamento secreto, relação elaborada pelo Congresso em Foco com base nos documentos entregues pelo Senado ao Supremo. O primeiro lugar é da senadora Eliane Nogueira, PPP. Eliane é mãe do ministro-chefe da Casa Civil e presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, cuja ida para o Executivo, no ano passado, oficializou o casamento da legenda com o governo Bolsonaro. Antes, o PP foi aliado do PT, durante as gestões Dilma e Lula. O terceiro colocado no ranking dos parlamentares do PP, que mais indicaram recursos do orçamento secreto, é Eumano Ferrer, que é vice-líder do governo no Senado, acumulando 124,3 milhões de reais. Dentre os parlamentares do PP, apenas 4 não informaram os valores indicados. Foram eles André Fufuca, Cacá Leão, Evair Vieira de Mello e Irã Gonçalves. PL, atual sigla do presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares do PL garantiram poder de indicar 1,6 milhões de reais em emendas do orçamento secreto. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, PL-TO, respondeu meio maior volume de recursos liberados no grupo, um total de 243,3 milhões de reais. No ranking geral, Eduardo Gomes aparece como o quinto colocado entre todos os parlamentares que apresentaram informações sobre as emendas indicadas à mesa diretora do Senado. Abaixo dele, em segundo lugar no ranking dos maiores beneficiados do PL, está o senador Marcos Rogério. Atualmente pré-candidato ao governo de Rondônia, Marcos Rogério foi um dos principais defensores do governo durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que apurou as ações e omissões da gestão Bolsonaro durante a pandemia no Brasil. Ainda no ranking dos 5 parlamentares do PL, com maior poder de indicação de emendas do orçamento secreto, está o deputado federal Vitor Hugo. Ex-líder de governo na Câmara e pré-candidato ao governo de Goiás, ele declarou ter indicado 138,1 milhões de reais, ficando em terceiro lugar. No quarto lugar figura o senador paraense Zequinha Marinho, que declarou indicação de 63,5 milhões de reais, seguido do senador por Santa Catarina Jorginho Melo, também destaque entre os defensores do governo na CPI da Covid. Se você chegou até aqui, uma pergunta: qual o único veículo brasileiro voltado exclusivamente para a cobertura do parlamento? Isso mesmo, é o Congresso em Foco. Estamos há 17 anos em Brasília de olho no centro do poder. Nosso jornalismo é único, comprometido e independente. Porque o Congresso em Foco é sempre o primeiro a saber.
Precisamos muito do seu apoio para continuarmos firmes nessa missão, entregando a você e a todos um jornalismo de qualidade, comprometido com a sociedade e gratuito. Mantenha o Congresso em Foco na frente.